Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, vai à frente, me usa pela sua misericórdia, meu Deus, adentra cada coração, transforme vida através dessa ministração, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, né? Então, vai ser pregado João capítulo 8, porque essa noite eu tive um sonho com esse capítulo de João. Então, vamos falar em cima desse capítulo, tá? Não vai ser sorteado aqui, porque geralmente as pessoas que já me conhecem sabem que eu sorteio e vou deixando o Espírito Santo de Deus falar em cima daquele, né, daquele versículo ou capítulo, né, de forma aleatória que eu tiro. Agora não, tá? Então, como eu entendi, assim, tem algum mistério aí, eu não sei o que Deus, né, vai me usar para falar em cima desse capítulo, mas ele tá bem explícito, né, que o tópico é Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério. Olha que interessante, né? Então vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar. Vamos ler. Olha, aí começa aqui, né? Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Estava havendo uma confusãozinha aqui, né? O povo estava se dividindo, né? Uns criam que ele é realmente Messias, outros acreditavam que ele, né, era usado pelo diabo. Então estava já havendo, né, um rebuliço aqui entre os líderes, tá, judeu, que não criam em Jesus. Aí vocês continuarem lendo, você vai ver que Nicodemos defendia Jesus e os líderes ficavam com raiva. Falou, peraí, você acredita mesmo que esse homem é usado por Deus, né? Aí ele tá falando, de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Então é interessante, Nicodemo falou isso, olha, vamos ouvir esse homem, vamos realmente saber quem ele é. Dentro da lei, né, de Moisés, ninguém pode ser condenado, olha só, hein, sem ser ouvido. Então, o próprio Nicodemos falou isso, aí apaziguou um pouco a ira dos líderes judeus, né? Aí ele tá falando assim, ó, por acaso você também é da Galileia? Os líderes perguntaram para, né, Nicodemos, né? Aí ele fala aqui, ó, perguntaram eles, estude as escrituras sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta, né? Então eles não sabiam, né, o mistério que Jesus nasceu em Belém, né? E entenderam que ele era da Galileia e achou que não tinha profeta, não podia sair nada que prestasse, né? Nem de Nazaré, nem da Galileia. Enfim, tá, tô dando uma explanada aí só para vocês entenderem, tá? Antes, né, que eu começo a ler aqui o 8, que fala, depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, tá? Então, já tinha, né, havido uma situação complicada de julgamento. Olha que engraçado, antes de julgarem essa mulher adulta, já tinha havido um julgamento, né, de quem era esse homem, Jesus Cristo, né? E aí Nicodemos, né, chegou e falou, não vamos julgar esse homem sem ouvi-lo, sem, né? Aí, coisa engraçada, eles tiveram que acatar esse pensamento, esse conselho de Nicodemos. E aí, né, buscaram ouvir, mas eles já estavam entalados com Jesus. Eles tinham inveja, né, de Jesus. Eles não queriam saber, eles não queriam ouvir, eles queriam julgar. A mesma coisa, né, aconteceu logo depois. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, né, buscar o pai dele, orar, né, e logo quando ele chega, fala aqui, ó, de madrugada ele voltou ao pátio do templo, ó, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns fariseus, né, alguns mestres da lei, alguns fariseus levaram, né, para Jesus essa mulher adúltera, tá? Apanhada em ato de adultério, tá? Ela foi, né, viram. Então não tinha nem como, né, defender essa pessoa, porque fala aqui, ó, aí ele fala, alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada, tá, em adultério, e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Então não tinha como defender, não. Foi visto, tá? Então, como eu falei, né, antes de tudo isso, já teve a historinha de julgamento, né, da pessoa de Jesus. Só que acontece a mesma coisa, só que usa Jesus para ser o juiz, né?
para bater o martelo, ou então o advogado para advogar a causa dela. Mas eles fazem isso de acordo com a lei e os princípios de Moisés. Por quê? Moisés, né, deu essa lei, entregou essa lei para o povo. Olha, se for apanhado em adultério, tem que apedrejar, tem que matar, porque não tem como nem defender. Mas aí deram essa oportunidade para Jesus para ver o que ele fala, o que ele faria, o que ele, né, como ele resolveria essa questão. Aí ele fala aqui, né? Leva ela no meio, né? Obriga ela a ficar, né, de pé no meio de todos eles. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Porque eles queriam saber, né, como ele resolveria essa questão. Aí fala, ó, eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Então eles estavam entalados com Jesus. Mas falaram, aí dessa ele não vai sair. Como é que ele vai sair de uma situação que está escrito, é uma lei? Como ele vai resolver essa situação? Obviamente, já entendiam que Jesus era uma pessoa muito boa e que ele não poderia, né, apedrejar uma pessoa. Então, olha só que engraçado, eles queriam fazer igual fizeram com Daniel, né? Daniel foi pego no quê? Na fé dele, no que ele cria, né? Foi acusado na religião dele, né? Então, viram que não tinha como pegar Daniel, né? Em nenhuma falta, em nenhuma desonestidade, em nenhuma maldade. Aí criaram uma situação, né? Lá os astrólogos, feiticeiros, para acusar Daniel dentro da fé dele. Quer ver? Vamos lá em Daniel capítulo 6, só ler um pedacinho aqui, vamos ler aqui do 4 em diante, ó. Aí os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. E isso estava acontecendo com Jesus. Olha que interessante, né? Não tinha como apontar nada. Sabia que ele era um homem bom. Aí fala aqui, ó. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontramos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele, ó, com a fé dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não pode ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Olha que situação. Bem parecido, né? Claro, a gente vê aqui que um homem realmente, um homem santo, um homem que você não consegue encontrar nenhuma falta nele, né? O diabo vai criar uma situação. E aqui aconteceu com Jesus a mesma coisa. Criaram uma situação, uma pegadinha. Falou, não, isso aí não vai ter como. Porque ele é um homem bom, ele defende todo mundo. Como é que ele vai ter coragem de falar contra a lei de Moisés e ao mesmo tempo, né, não permitir que essa mulher seja apedrejada? Vamos ver como é que ele vai se sair. Como é que ele vai sair dessa, né? A mesma coisa aqui, ó. Portanto, o rei dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram junto até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem e não
a não ser o Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu, é verdade. E a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste. Olha só, ele ficou triste, hein? Ele não gostaria, né, de jogar Daniel na cova dos leões, ó. E resolveu salvar Daniel até o pôr do sol daquele dia. Ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram, o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, espero, olha só, hein, que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Então a gente está entendendo que quando uma pessoa quer criar uma situação e ela não vê nenhum meio de, né, te prejudicar, obviamente vai ser na sua fé, né? O diabo vai querer que você negue Jesus Cristo, tá? E aqui aconteceu a mesma coisa com Jesus, que negasse, né? Porque ele não poderia quebrar a lei de Moisés. Ele veio para cumprir toda a lei. E o único sacerdote que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus Cristo. Nenhum sacerdote, tá? Nenhum conseguiu. Então precisava realmente de animais, né? Para o sangue de animais. Por quê? Porque eles também eram pecadores. Mas Jesus Cristo não. Foi o verdadeiro sacrifício. Cumpriu toda a lei. Mas como assim? Se ele quebra uma lei dada, olha só, por Moisés, ele tem que cumprir essa lei. Ele está debaixo dessa lei. Mas aí entra a sabedoria que Deus dá, tá? Então vamos entender aqui, né, que eles queriam que Jesus negasse, quebrasse essa lei. Aí ele fala aqui, ó, vou ler de novo. Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei, olha só, a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queria acusá-lo. Então, era o único jeito, pegar ele no sentimento dele, na emoção dele, na bondade dele, no amor que ele tinha pelas pessoas. Aí fala aqui, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher, né? Então eu acho tão legal que você pensa, né? Nossa, Jesus, ele não é impulsivo, né? Aquela pessoa vê que os fariseus, os saduceus lá, né? Chega para ele, os líderes judeus, chega para ele, faz uma pergunta, meu Deus, a gente fica louco para responder, meu Deus do céu, vai falar que ele não, ele abaixa, ele, né, começa a desenhar na areia lá. Com certeza a gente vê que é uma pessoa, né, que ela precisa de um tempo para orar em espírito, para falar com o Pai, né? Então eu acho muito interessante, né, que aí a hora que eles perguntam de novo, eu não sei, né, o tempo disso, aí ele fica de pé. Olha só, quer ver? Vamos ler de novo. Acho tão interessante que, olha só, o 6, ó, eles fizeram essa pergunta, né, para conseguir uma prova, né, contra Jesus, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Olha só, o 7, como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher.
Misericórdia, né? Olha que interessante. Então, Jesus, ele precisava desse tempo para poder responder. Então, muitas vezes a gente tem uma pressa danada, né, de sair de uma situação difícil e acaba falando, metendo os pés pelas mãos. A gente entende, né, como nós precisamos muitas vezes não ter essa pressa de responder, de se defender, né? Precisamos orar. Muitas vezes até numa situação dessa a gente tem que estar em conexão com Deus Pai, com Deus Filho, Deus Espírito Santo, falar: Senhor, me tira dessa situação, me dê sabedoria para responder, senão eu posso meter os pés pelas mãos, desandar tudo. Então a gente tem essa lição aqui também, né, que foi, parece pouco, mas foi o tempo. Eu não sei quantas vezes eles repetiram, né? Eles perguntaram: o que a gente vai fazer? O que o senhor decide? Eu não sei quantas vezes, porque é interessante o 7, né? Que ele deixa bem claro, né? Vamos voltar lá. Fala como eles continuaram a fazer a mesma pergunta. Olha, eles continuaram a fazer a mesma pergunta. Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Olha, aí agora é uma questão de quê? De consciência. Tá, vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler aqui o 8, né? Ó, depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão, tá? Então ele já tinha lançado a pergunta, né? Que fez com que a consciência ardesse, tá bom? Fez com que a consciência do pecador refletisse antes de jogar a pedra naquela mulher que foi pega em ato de adultério. Aí fala aqui, ó: quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Olha, ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Então aqui é liberado um perdão, né? Que muitos falam: nossa, adultério é uma coisa assim que você não faz nem curva, você vai direto para o inferno. E o adultério, ele está muito assim, camuflado. O adultério, ele está na mente do sujeito. E hoje, obviamente, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério. Lá em, acho que é Mateus 5, né? Que fala. Então, ele está na sua mente. É uma questão de consciência. Acabou esse negócio, tá? Se você se masturba pensando na mulher do vizinho, tá? Você já cometeu adultério. Se você deseja uma mulher lá que você vê no TikTok fazendo dancinha, se você tem algum tipo de atração, né, por uma mulher que não seja sua, ou por um marido que não seja seu, um homem que não seja seu, você já cometeu adultério e já está a caminho do inferno, está sem salvação. Aí entra essa passagem aqui, né, que é interessante. Ah, mas Jesus perdoa, Leila. Não, é uma questão de você entender que você vai prestar conta de um pecado consciente, igual no caso dos fariseus aqui. Eles iam prestar conta porque era muito fácil apedrejar, mas quem é o louco que ia faltar? Porque eles tinham medo, tá? Eles tinham medo, porque a hora que Jesus fez uma pergunta, né, sábia, né, que veio do trono de Deus para esses homens de Deus, porque eram homens de Deus, viviam os preceitos, né, de Moisés. Então, na mesma hora, a consciência acusou. Aí ele falou: não, eu não posso fazer isso. Eu tenho um pecado, né? Então, eu não posso fazer isso. Então, a mesma coisa é a hora que você tem a sua consciência que aquilo te trouxe maldição, que aquilo é pecado para a sua carne, que aquilo trouxe alguma enfermidade para o seu corpo, né? Que aquilo está trazendo uma divisão dentro da tua família. Aí, meu filho, acabou para você. Você vai responder no mundo espiritual, porque você vai entrar num cárcere espiritual. Você vai ser prisioneiro de Satanás, porque a sua consciência já está te condenando. Você não é criança mais. Então isso é para
né, a pessoa que vive em adultério, né, para muitas vezes até uma pessoa que fala assim, mas eu não sou casada, Leila, eu não tenho marido, eu nunca traí meu marido, eu não tenho nem namorado. Mas espera aí, você faz o que dentro do banheiro? O que você fica lá fazendo? O que você fica olhando? Que desejo você tem, né? Como é que você satisfaz o desejo da sua carne, né? É se masturbando? Obviamente, você está pecando contra o templo do Espírito Santo. Então, com certeza, você está sobre uma maldição. Com certeza, você não é salva. Se você morrer agora, você não é salva. Porque você tem uma consciência. Você não é uma criança. Parece uma coisa boba, mas não é. É pecado contra o templo do Espírito Santo. Quer ver? Vamos lá em Marcos. Não, Marcos 7:21 também fala, né? Que a cobiça, né? O desejo lascivo, né? Com certeza, ele já se configura, tá? Como adultério. Então não tem como correr. Mas eu falei Mateus, né? Vamos ver lá, acho que é Mateus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mateus, deixa eu dar uma paradinha aqui. Aí, retomando aqui, é 5:27, tá? Aí o tópico é o adultério, né? Aí fala, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério, ponto, tá? A lei de Moisés era, né, era taxativa, não cometa adultério. Se cometer, filho, você vai ser apedrejado até a morte, você vai prestar conta, tá? Então era o olho por olho, dente por dente. Hoje não, imagina... Sua esposa ou seu esposo não vai saber o que você pensa, o que você faz com o seu corpo, né? Mas o Espírito Santo de Deus sabe. Agora não tem como esconder, né? Aí fala, ó, mas eu lhes digo, quem diz? O Espírito Santo, ó. Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Aí lascou, porque é a mente que vai te condenar, ó. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Você pode perder a sua salvação. Não adianta, você pode ficar todo bonitinho, engravatado, né, linda e maravilhosa, com o seu cabelinho comprido, com a sua túnica, com a sua roupinha santa, mas se estiver cometendo essa aberração contra o templo do Espírito Santo, você vai ser jogada no inferno com o seu cabelo comprido, tá? Aí fala aqui, ó, se a sua mão direita faz com que você peque, olha, misericórdia, hein? Corte e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Eu tive uma pessoa aqui comigo, não vou citar nome, mas uma ovelhinha, que ele fazia pastel, sabe, na feira. Ele fazia pastel para vender, ele fritava pastel para vender na feira. Um dia ele chegou, missionária, ora por mim. Caiu uma panela de óleo quente na minha mão, destruiu a minha mão e agora eu tô sem poder fritar os meus pastéis e vender na feira. Aí eu orava para cicatrizar, porque a queimadura foi gravíssima. E aí um dia Deus me mostrou, falou, olha, foi por causa disso que você perdeu a sua mão direita. Porque você se masturbava com ela. Você é um homem casado. Olha só, hein? Olha só a situação da profeta. Chegar, né, no celular, esse homem eu não conheço pessoalmente, tá? Porque eu atendo muito ovelha por celular. E aí eu chegar para ele e falar, olha, esse é o seu pecado, tá? E por isso o Espírito Santo de Deus está mandando te falar isso. E aí pecava, né? Ia para esses grupos, né? Começava a conversar com mulheres online, e ali trocava foto e caiu nesse pecado. E Deus falou assim, olha, eu vou queimar toda a mão dele, tá? É melhor ele entrar sem mão no céu do que com duas no inferno. Aí eu tive que dar essa profecia, que não foi fácil, né? E ele, na mesma hora, ele acatou. Falou, missionário, realmente eu tô com esse pecado, tá? Então pode levar um homem pro inferno, uma mulher pro inferno, tá? Sem curva, tá? Direitinho para o inferno. Então isso é uma coisa séria, isso hoje é considerado um adultério. E a partir da hora que a sua consciência, como a dos fariseus, dos saduceus lá, dos mestres da lei, o acusaram, e eles não podem atirar
pedra nessa mulher adúltera, tá? E olha que o adultério dela foi, todo mundo viu, todo mundo soube. E todo mundo a julgaram e acusaram. E queria que Jesus fizesse o mesmo, que fizesse cumprir a lei de Moisés. E ele falou, olha, quem não tiver pecado, faça. Tá com a consciência limpa, faça aí. Olha que ele não tinha pecado, ele poderia fazer. Mas ele falou, não, eu vim para acrescentar a lei de Moisés, né? Complementar a lei de Moisés. Agora o que vai ditar a regra aqui é o amor, é a consciência. A partir da hora que a sua consciência te acusa, filhinho, você já não é inocente. O seu pecado tem uma consequência seríssima e que pode fazer você perder a sua salvação. Tá, vamos lá em Tiago, capítulo 1. Vamos ler, aqui fala, o tópico é o versículo 12, tá? O tópico é interessante, né? A origem do pecado, né? Olha só. Vou ler o 12 inteiro, é o finalzinho, na verdade é o versículo do 13, 14 e 15 que eu quero ler. Mas vamos ler assim, ó. Bem-aventurados o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então existe uma prova, né? Você vai passar por provas. Aí a pessoa fala assim, mas eu tô sendo tentado todo dia, missionária. A minha prova é dura porque só tem tentação. Tá, então vamos entender. Vamos lá para aquele versículo que eu falei, né? 13 e 14. Vamos lá. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, tá? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Então, olha só, Deus não pode ser tentado e ele a ninguém tenta. Então, como que pode você falar que a sua aprovação é só tentação? Olha só, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A desgraça, a cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, ela já está no seu coração. Você já está alimentando aquele pensamento de morte. Você já está gerando aquele pensamento. E o pensamento, quando você dá asa, ele vai conceber a morte, tá? Porque você está aceitando o pensamento. Você não repreende, você não luta. A prova é quando você luta. Quando você fala, não, tá repreendido, Satanás, você vai sair da minha mente. Esse sonho de pornografia. Essa mulher que tá aparecendo no meu serviço com essa saia curta, né? Tá repreendida, eu não aceito. Então você vai repreender. Você vai fugir daquela situação. Você não vai aceitar. Mas você deixa. É aquele tipo de pessoa que confia na santidade dela, né? Ela confia nela. Deus fala, tá? Deixa bem claro que a sua justiça, tá? A sua santidade é trapo de imundícia para ele. Você não é santo porque você quer. Você é santificado porque você se aproxima de Deus e resiste ao diabo e foge, né? Mas a partir da hora que você se acha tão santo ao ponto de enfrentar essa situação, com certeza você vai cair nessa armadilha. Porque você está se garantindo na sua santidade, como se você fosse santo porque você escolheu ser santo. Aí Deus vai sair fora, peraí. Ele não está santo porque ele quer. Ele está santo porque eu estou santificando, tá? Então, olha só, eu vou repetir aqui agora o 15, ó. Então, a cobiça, olha só, foi o que eu falei antes, ó. Depois de haver concebido, tá? A cobiça, você gerou, você desejou e ela foi concebida, ó. Ela se materializou, ó. Dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, olha, gera a morte espiritual ou até física. Então o diabo, ele não vai, com certeza, ele não vai aparecer de rabo de chifre para você. Ele vai aparecer através de uma mini saia, um batom vermelho, um salto alto e a mesma coisa com a mulher. Né? Vai botar um homem muito educado, né? Com uma falácia assim, sabe? Que você fala assim, nossa, o meu marido não fala isso pra mim. Nossa, que homem mais, né? Educado.
Aí, com certeza, você vai dando confiança, você vai, né, trocando as conversas que você deveria ter com o seu marido num quarto fechado, aí vai se abrindo com outros, né, dentro do seu trabalho e vai fazendo aquele laço, aquela amizade satânica. Quando vê, você já está contando a sua vida, a sua intimidade com outro homem, ou até com um pastor da sua igreja. Então tem que ter muita sabedoria, né? Você contar a sua vida, falar para outro homem que não seja o seu marido, ou, né, vice-versa, o homem, né, fazer uma amizade no trabalho, contar a sua vida, a sua particularidade para aquela mulher. Não existe amizade entre homem e mulher, gente. Eu sinto dizer isso, mas não existe. Até o pastor. Se você tem uma pastora, né, prefira contar, falar com a esposa dele, não com ele, a sua intimidade, tá bom? Isso e muitas vezes a pessoa fica sabendo da situação do seu marido, o que acontece dentro da tua casa, no seu leito conjugal, para quê? Tá? Então, sempre buscar a falar isso com mulher, conversar com mulher, homem, conversar com homem, esse é o certo. Tá? No meu caso aqui foi uma profecia e eu falei com essa pessoa uma vez só, nunca mais tive contato. Foi uma pessoa que veio no meu privado, né? Eu sempre tive grupos fechados, né? Ministrava em grupos fechados, veio no meu privado e o Espírito Santo de Deus falou: ele está com pecado, tá? Ele é um homem casado, está com pecado, por isso que ele está vivendo essa situação, né? Tá tendo problema até financeiro. O diabo entrou na vida financeira do camarada, parou até de vender pastel, de fritar pastel e vender na feira, por causa de um pecado de adultério, e que ele não entendia como pecado. Na mesma hora, Deus quebrou o laço do diabo, tá? Então aí é necessário, você chegar e falar: olha, Deus mandou avisar isso, isso, isso. É uma questão de profecia, né? Agora, o homem chegar e contar, ficar se abrindo para a mulher, o que ele faz, deixa de fazer, tá? Então tem que ter muito cuidado, né? E no caso, né, da pessoa também ter uma limitação, ter uma comorbidade, não sei, ter algum problema de saúde, eu não posso, né, ter mais uma relação sexual, eu tenho um problema urológico, eu tenho um problema. Cara, você, mulher, ou você, marido, vai jejuar e quebrar carne. É isso que eu tô falando. A vida sexual ativa, ela pode ser interrompida por uma enfermidade, pela idade. Então, o que acontece? Vocês têm que ter uma ligação de alma. Acabou. Se não existe mais físico, vocês têm uma ligação de alma e precisa respeitar um ao outro. Se isso é quebrado, com certeza, uma das partes está em adultério. Quer ver? Vamos ler o Hebreus 4, que a gente está falando, né, de descansar no Senhor, né, de salvação. Aí Hebreus 4 fala muito nesse descanso, quer ver? Vamos lá. Que fala assim, ó, Deus nos deixou, porque a gente está falando de adultério. Quem adultera, tá, não é digno de entrar no reino do céu, não é digno de ter um descanso que o Senhor prometeu na Nova Jerusalém, tá? Então vou ler sobre isso, ó. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Como ele mesmo disse: eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois, a respeito do sétimo dia, está escrito o seguinte, em algumas partes das Escrituras Sagradas: no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso.
Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje, hein? Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, tá? Se Josué tivesse dado ao povo este descanso, que não deu, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Olha que lindo. Então há um descanso de todo o trabalho. Como Deus trabalhou, ele teve o descanso. E agora está na glória. Então há o dia de hoje. Hoje você vai receber o descanso. Mas se tiver nesse pecado, morrer com esse pecado, sem ser confessado, sem você resistir o diabo, com certeza você perde a sua salvação. Mesmo bonitinho, casadinho, tá? Com aparência de família, né? Tudo lindo, maravilhoso. Mas se você está em pecado de adultério, não tem como. Você é a mesma coisa de um homicida, mesma coisa de um homossexual, é o mesmo de um, né? A pessoa, ela tem esse julgamento, né? Eles fazem esse julgamento como se isso não fosse pecado. Olha que interessante. Isso não é pecado. Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou me prostituindo, né? Fisicamente, que no caso eles entendem que você se deitar com uma mulher, se deitar com um homem, isso é pecado. Mas uma masturbação, isso o que tem? Nada a ver. Né? Minha esposa ou meu marido está doente, Não, você não pode fazer isso. Se houve até um acordo entre o casal, tá? Eu vou fazer um tempo de jejum, olha, não me toca, olha, eu vou entrar num acordo com você, né? A gente não vai ter relação. Você tem que respeitar aquele tempo. Aquilo foi um acordo, você não está em pecado. Aí é diferente, você concordou, ela concordou, ele concordou, então você vai ter que abster de sexo, sim. Não pode ter relação, não pode ter masturbação, não pode, você tem que respeitar. Agora, tá doente? Como é que pode? A pessoa tá doente, você vai simplesmente ter outra mulher, ter outro marido, porque aquela pessoa não pode satisfazer o seu desejo? Não, você tem que quebrar a carne. Deus manda jejuar, não fazer corpo com uma meretriz. Você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em você. E a hora que você faz isso, você perde o descanso. Você não vai ter descanso. Amém. Vamos ler 1 Coríntios 6, quer ver? Vai falar mais sobre essa situaçãozinha aí, ó. Será que vocês não sabem? Eu tô lendo 15, tá? 1 Coríntios 6, 15. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Quer dizer, uma só carne. Olha só, quer ver? Vamos ler de novo, porque é importante, ó. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa, tá? Olha só, como é a mesma coisa. Você é casado, você é uma só carne com a sua esposa, com o seu marido. Se você tem uma relação fora, você é uma só carne. Então quer dizer que através de uma relação sexual é liberado muitos demônios. Fora do casamento. E mesmo que aquela pessoa ela não seja casada, ela não adultera na cabeça dela, mas ela tem uma vida de masturbação. Então a mesma coisa, é liberado demônios para trabalhar na sua vida, na sua saúde, na sua mente, tá? Aí fala aqui, ó. As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa.
Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém cometa não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. A partir da hora que você não faz isso, não usa o seu corpo para a glória de Deus, para glorificar a Deus, você faz uma só carne com uma pombagira, um demônio. E com certeza ali vai trazer muitos problemas para você. Mas muito. Eu falo até mais, tá? Tem um espírito de pombagira, Maria Padilha Cruzeiro das Almas. Esse demônio, ele é liberado na hora através de uma relação sexual, tá? Fora do seu casamento. Porque aquele demônio, tem muitas pessoas que têm muito problema, tá? De infecções, tem muito problema de inflamação, furúnculo, eu não sei nem o nome, cada um fala o nome, né? Tem muitos problemas de espinha, isso é prostituição, tá? Isso aí é um demônio, porque ele trabalha muito nessa área de infecção. Então tem que buscar saber também o lado espiritual, tá? O porquê que está acontecendo, porque tem muita coisa no seu corpo que está vindo a inflamar. Você faz uma cirurgia, inflama, entra uma bactéria, né? Inflama um ponto, é porque tem um demônio ali, camuflado ali, tá? E esse demônio de pombagira, ela atua nessa área de infecção, de inflamação, tá? E você pode ter certeza, não estou generalizando, tá? Mas a maioria que vive com problema de inflamação, de furúnculo, de não sei o quê, cada hora é um pelinho que inflamou, não sei o quê, cada hora tem uma espinha num lugar diferente, não consegue resolver isso num dermatologista, problema de acne, mais acne, mais acne. Aí você fala, meu Deus, mas ninguém resolve o meu problema. Vai buscar resolver esse problema espiritual, porque é espiritual. Falo pra você com certeza. Eu sei o que eu tô falando, tá? Eu sei o que eu tô falando. E aí a pessoa não entende, tá? Muito mau cheiro, muito mau hálito. E muitas vezes tem chulé, tem aquele cheiro que exala, né? E a pessoa não sabe, é de muita seborreia, muita caspa, Isso aí é um problema, tá? De demônio de pombagira que tá atuando, tá? E ela faz aquela pessoa, né, ser uma pessoa que ela não consegue nem se aproximar, ela não consegue ter, né, uma vida sentimental, porque ela fica mal, ela não consegue. Então, com certeza, pode buscar que é espiritual, tá bom? Ela começa a exalar um cheiro, né, e atrapalha uma relação sexual, ela tem uma vida, né, de intimidade com o seu marido, com a sua esposa. Pode buscar saber que você com certeza precisa dessa libertação. Ou então pode estar acontecendo alguma coisa fora da tua casa, né, e seu marido está vindo com esse cheiro exalando no quarto e você não consegue mais ter uma relação sexual com seu esposo, tá? Então vai pra cima, porque tem demônio aí. Tá? E a primeira coisa que ele faz, tá? Ele vai trabalhar na área muitas vezes de infecção, de seborreia, de mau hálito, né? Um cheiro horrível no pé, e ele vai começar a atuar dessa forma para que você separe, que você não continue nesse casamento. E aí você vai partir para isso aí. E aí vai haver o quê? Um corpo com uma meretriz, tá? E que vai trazer consequência também para a sua vida. Isso não é só para casados. Estou falando com pessoas jovens, pessoas, né, que estão na puberdade, estão vivendo, né, reconhecendo o seu corpo agora, e aí não consegue falar, mas isso é hormônio. Não, isso é demônio. Isso não é hormônio, é demônio. Então vai buscar a Deus, vai jejuar para quebrar a carne, tá bom? E eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, fica nessa fé, tá? Eu tenho certeza, agora que você começar um jejum com esse propósito de quebrar a carne, de vencer o pecado, de se fortalecer, Deus vai honrar, tá? As pessoas jejuam para tanta coisa,
mas não pensa que o jejum é com esse propósito, com essa finalidade, tá? De ficar mais forte para conseguir vencer as tentações, porque a tentação o crente vai passar por ela, mas Jesus ele diz aqui, deixou bem claro, não tento ninguém, não sou tentado e não tento ninguém. Agora, você vai deixando entrar aqueles pensamentos, né? Você vai aceitando como se ele fosse seu. Você não pode aceitar. O diabo fala em primeira pessoa, mas esse pensamento não é seu, tá? Ele se finge de você. Você acaba falando, isso é normal, né? Quem não pensa? Não, não pode. Tem que repreender, falar, esse pensamento não é meu, tá? Então, pensa tudo que Deus fala, né? Tudo que é puro, tudo que é santo, né? Para você pensar. Se tá pensando alguma coisa suja, errada, isso não vem de você, não vem de Deus. Tá, vamos lá em Filipenses, abrir aqui, é 4, né? Que eu tô comentando aí, eu quero ler para vocês. Aonde, meu Deus? 4:8, Ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso, olha só, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que interessante. Seja isso, né? Deixe que isso ocupe os seus pensamentos. Se não for nada disso aqui, não vem de Deus. Esse pensamento não é seu, é satânico. Aí você acha que é você, que é normal. Não é normal. Você tem que repreender, porque o diabo ele vai se fingir, né, que é você que está pensando. Ele vai trazer esse pensamento, ele vai falar em primeira pessoa. Você vai falar, não sou eu. Não existe. Só existe o pensamento ou do diabo, tá? Ou de Deus. Se esse terceiro pensamento você colocar como seu, você não consegue entender isso como espiritual. Você vai achar, você mesmo vai se acusar, você mesmo vai se achar imundo, você mesmo vai achar que você não vai conseguir. Por quê? Porque o diabo vai falar, você não consegue, isso não é pra você, olha só, né, como você é sujo, olha o que você passa na sua cabeça, olha o que você pensa. Aí você fala, é mesmo, não tem como eu lutar contra isso, né? Eu não sou igual a esses crentes aí, nossa, como é que eles conseguem? Não, é porque você está acreditando que você é essa sujeira, que você é esse poço de imundície. O diabo ele vai falar em primeira pessoa para você achar que é você que não presta. Ele é acusador, tá? Então pensa nisso. Quando vem esse terceiro pensamento, ele é do diabo, que no caso não é terceiro, né? Ou é o Espírito Santo ou é Satanás. Não tem 3 espíritos, não. Ou é o espírito do mundo ou é o espírito de Deus. Se você achar que é você, tem alguma coisa errada. Você não tem condições de pensar nada de bom. Você não tem condições de ser bom. Ou o diabo vai te levar para o caminho para o lado dele, ou Deus vai te levar, vai se aproximar para o lado dele, tá? E quanto mais, olha só, mais você busca Deus, mais importante você é para o diabo. Porque o diabo tá seco na sua alma, tá seco em você. Então ele vai falar, não, tô perdendo o cara, tô perdendo, tem que puxar ele pra mim. Então ele vai começar a vai trazer para você esse pensamento de acusação, que você não presta, que você é imundo, que você não vai conseguir. Daí você tem que pensar, cara, mas esse pensamento parece meu, né? Eu sou isso mesmo. É só isso que ele quer, que você tire ele do jogo e que você coloque você que não presta. Aí, minha filha, ele ganha a parada. Tá? Então vigia. Ou é pensamento do diabo ou é de Deus. Tá? Você não tem condições de pensar nada que presta. Agora, quando você começar a jejuar, orar, repreender, se colocar na posição de marcha e falar, entender que aquilo ali é diabo, é demônio, que não tem nada a ver com seus hormônios, não tem nada a ver com você, você vai falar, agora entendi. É ele que está falando na minha mente. É tão simples, não é difícil. Amém, gente. Então fica aí com esse conselho que veio do trono de Deus, tá? Eu sonhei, né, com João capítulo 8. Aí eu falei, meu Deus, não vou nem sortear nada hoje. Eu vou em cima desse sonho, né, que eu tive, que na verdade foi até uma visão, né? Eu lembro só que falaram pra mim, João capítulo 8. Eu falei, nem lembrava, né, de madrugada o que tava, né, dizendo em João 8, aí eu fui ver, era isso. Falei, meu Deus, eu vou falar o que sobre isso?
Interessante, né? Como surgiu o assunto, tá? Então, Filipenses 3, versículo 10, eu vou ler para você para finalizar, ó. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Para você sentir o poder da ressurreição, você ter um corpo ressurreto, você ter, né, ter uma vida eterna com Cristo, você precisa estar morto como Jesus. Você tem que conseguir crucificar a carne. Se você não conseguir crucificar a carne como Jesus crucificou, né, você não vai ressuscitar, você não vai ter uma vida eterna. Você não pode, olha, vou ler de novo, ó, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim, ó, o poder da sua ressurreição. Jesus ressuscitou. Como é que você vai ressuscitar no último dia? Como é que você vai ter um corpo glorificado e morar na eternidade, ter o descanso que Deus está prometendo aqui, né? Fala, se você não crucificar a sua carne, ó, quero também tomar parte nos seus sofrimentos, ó, tomar parte no sofrimento, ó, e me tornar como ele na sua morte, tá? Com a esperança de que eu mesma seja ressuscitado da morte para a vida. Para você ser ressuscitado da morte para a vida, você tem que crucificar a carne. Quer ver? Mateus 10, quer ver? Deixa eu ler também um pouquinho. Aí, retomando aqui, vamos lá, só um pedacinho aqui que fala de crucificar, ó, 38 em diante, ó. Não serve para ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer. Como eu vou morrer e me acompanhar. Então tem que morrer, tá? Na carne, ó. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Então tem que morrer, tá? Então não merece ser o seguidor de Jesus se não renunciar, se não crucificar, tá? Para você ter uma vida eterna, para você receber, né, essa ressurreição, você tem que morrer, tá bom? Então fica com essa palavra aí, Deus abençoe, até semana que vem, se Deus, né, assim permitir. Tá? Quem tá pregando aqui é a missionária, a Leila Lima. Aí você escreve lá, né, no YouTube, no caso, se você quiser saber lá, conhecer as pregações antigas, vai escrever leilalima.com ou missionária Leila Lima, você vai lá pro canal, tá? Fica nessa paz aí, fica aí nesse descanso, fique firme, tá bom? Deus abençoe. Beijo.